sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a... Nós tratamos na semana passada sobre o contexto histórico em que Noé aparece, um contexto onde a humanidade está totalmente mergulhada no pecado, na maldade, e diante desse contexto, Deus encontrou graça em Noé. E ele prepara Noé para o seu projeto. Noé inicia o projeto da construção da arca. Nós tratamos na semana passada que a arca é um projeto totalmente divino. É Deus que dá a estratégia, é Deus que dá o mapeamento da arca, é Deus que entrega a Noé o formato da arca. A arca, pelos viés naturais, ela não era para suportar o dilúvio. Mas a arca não é um projeto natural. A arca é um projeto divino. Vamos repetir isso? A arca... Não, irmão, mais forte. A arca é um projeto divino. E por ser um projeto divino, a gente tratou na semana passada alguns elementos da arca. Entre eles é que a arca não tem leme, nem tem vela. Por quê? Quem dava a direção à arca era o Deus Todo-Poderoso. O leme e a vela são direcionamentos humanos em um barco. É para que o homem governe o barco. A arca é diferente porque o governo da arca é do Deus Todo-Poderoso. Nós tratamos aqui também que a arca só tinha uma porta. Quantas portas, igreja? Apenas uma porta. Era uma tipologia para aquilo que o Senhor Jesus falou. Eu sou a porta. Jesus se identificou como a porta que estava na arca, pela qual todos que foram salvos pela devastação do dilúvio só foram salvos porque passaram pela porta, a única porta da arca. Da mesma forma, nós só seremos salvos se nós passarmos pela única porta existente de salvação, que é o Senhor Jesus. Não existe dois caminhos, não existe duas portas, só existe um remidor, só existe um elo entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Amém, meus irmãos? Nós tratamos também que a arca, ela tinha uma janela. E a janela da arca apontava para cima, para que Noé, seus filhos, a esposa dos seus filhos, a esposa de Noé, não visse o dilúvio, não olhasse para o tormento do dilúvio, mas no momento de aflição, olhasse para o único socorro que vem do alto, o socorro do Deus Todo-Poderoso. Irmão, abra a Bíblia, irmãos. Abre a Bíblia, não fica com a Bíblia fechada. Pegue a Bíblia, coloque no seu colo e abre ela, porque é culto da palavra. Você tem que analisar o que está sendo dito aqui. Eu vou ensinar novamente para a igreja isso. Você tem que analisar o que está sendo dito aqui. Se está conforme com a palavra, sim ou não. Amém, meus irmãos? Amém. Só tinha a janela que apontava para cima. Noé, dentro da arca, ele não podia olhar para o dilúvio. Ele tinha que olhar para o alto. Ele tinha que olhar para Deus. Fala da nossa peregrinação. O autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O mundo pode estar um caos, como está. Países declarando guerra. Estados Unidos agora declarou guerra ao Irã. O Irã retaliou os Estados Unidos. Israel entrou na guerra. Está em guerra, o mundo está um caos. Todavia, o crente que é salvo em Deus, ele olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé.
Porque há uma palavra sobre ele. Há uma palavra sobre a vida dele, que por mais que esse mundo esteja devastado, existe uma palavra dita por Jesus: eu irei, prepararei lugar e voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É a promessa da igreja. E a gente precisa olhar para Jesus. A última coisa que nós tratamos aqui foi que a porta da arca não foi fechada por Noé. Foi Noé que fechou a porta da arca. Foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. Porque a porta da arca, só quem fecha é Deus. A porta da arca só abre Deus. Isso aponta para a colheita dos tempos finais. Porque nos tempos finais, Deus vai dar a ordem. E quando Deus der a ordem, o trigo e o joio vai ser separado. Irmão, não adianta. Por mais que o pastor seja bom, por mais que o pastor instrua a igreja, por mais que o pastor oriente a igreja, quem separa joio de trigo não é o pastor, é o Deus Todo-Poderoso. Quem faz a colheita do trigo é Deus. A gente não pode expulsar ninguém da igreja. Eu já ouvi muito isso. Tem gente que chega e diz: pastor, fulano está assim, está daquele jeito, o senhor vai expulsar daqui. Ninguém pode expulsar ninguém da igreja, porque a igreja não é nossa. A igreja é de Deus. Mas naquele dia, no dia da colheita, o Senhor, o dono da seara, vai saber quem é trigo e quem é joio. Eu não sei, eu não conheço. Se você olhar para um trigo e joio crescendo no campo, você vai ver que os dois são muito similares. É muito similar os dois. A diferença está na raiz. Porque o joio, ele tira a subsistência dele das plantas que estão ao lado. Ele não tem subsistência própria. Ele vai sugando, sabe, irmão? Ele vai sugando quem está ao lado. Ele se enrola na raiz do trigo e vai sugando a energia do trigo. Aí quando você arranca o trigo, corre o risco de arrancar o joio. Quando você arranca o joio, corre o risco de o trigo vir junto. Porque a raiz está colada uma na outra. Quantas vezes, irmãos, um obreiro às vezes, para querer mostrar uma santidade tão grande, feriu o joio, e quando ele arrancou o joio, o trigo veio junto. Que às vezes é o marido que dá problema na igreja, mas a esposa é uma esposa crente, fiel a Deus. Os filhos são crentes, fiel a Deus. Aí você vai arrancar joio, aí vem esposo, esposa, filhos. Por quê? Essa não é a missão do obreiro. De quem é essa missão, pastor? É do dono da seara. Naquele dia, ele vai arrancar pela raiz quem é joio e vai levar o trigo para com ele. Por quê, pastor? Porque quem abre, quem fecha a porta é Deus. Vamos repetir isso, igreja? Quem abre e quem fecha a porta da arca é Deus. Então quando a gente olha para a arca não é apenas um barco, é o modelo do projeto de redenção de Deus para a humanidade. Todo o modelo de redenção de Deus está naquela arca. A arca é uma tipologia do que Deus vai fazer com a humanidade. Quando Noé termina de construir a arca, o que é que vem? O dilúvio. E quando a gente olha para o dilúvio, a gente às vezes tem uma perspectiva errada sobre o dilúvio. Porque muitos pensam que o dilúvio é uma sentença de Deus. Mas na verdade o dilúvio é uma transição. É uma mudança. É Deus trazendo o novo para a terra. Para uma terra que tinha sido devastada por causa do pecado. Então Deus
está intervindo na maldade do homem e está construindo um novo. O dilúvio não é um fim definitivo. O dilúvio é uma estratégia do próprio Deus para dar uma nova oportunidade à humanidade que estava perdida. É Deus intervindo na história. É Deus trazendo um novo para aquela humanidade. E é interessante ressaltarmos, e abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 5 ao 6. Abra a Bíblia, irmão. Gênesis capítulo 2, versículos 5 ao 6, o texto sagrado que inicia o processo de criação, revela que a terra ela era regada através de um vapor, uma neblina, regava toda a terra. Deixa bem claro que havia um modelo que se tinha na terra, que é totalmente diferente do modelo que nós temos hoje. Qual o modelo que nós temos hoje, pastor? Através da chuva. É isso, igreja? A terra é regada atualmente através da chuva. Só que no princípio não era assim. Gênesis capítulo 2, versículos 5 ao 6, diz que um vapor subia e regava a terra. Você deve ter em mente uma estufa. Quem aqui já viu uma estufa? Você já viu uma estufa de plantas? Eles ficam dentro de um ambiente totalmente fechado, controlado, e aquele ambiente fica como se fosse vaporizado. Existem águas em toda parte da estufa. Para quê? Para controlar o ambiente dentro da estufa. Dá a entender que a terra, até o dilúvio, tinha esse processo. Antes do dilúvio era esse processo. A chuva não é mencionada em nenhum texto bíblico antes do dilúvio. Nenhum texto bíblico. Portanto, quando Noé, ele fala do dilúvio, ele está falando de algo totalmente novo e completamente improvável. Já pensou? Existe um modelo, existe um padrão. De repente Noé chega e diz, olha, haverá uma chuva que vai tomar conta de toda a terra. Irmão, era algo totalmente impensável para aquela geração. E eu vos pergunto, quando a gente anuncia o arrebatamento da igreja, não é da mesma forma? Nunca aconteceu um arrebatamento de forma mundial. Então quando a igreja anuncia isso, de que somos chamados? De loucos, de lunáticos. Imagine quantos confrontos Noé vivenciou por causa de algo que ele estava anunciando que ninguém nunca antes tinha visto nem ouvido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. A convicção desse homem de Deus era tão forte que ele não esmoreceu por causa das pessoas que não acreditavam nele. Irmão, se você receber uma palavra de Deus, se agarre àquilo que você recebeu de Deus. Porque pode alguém não ter visto ainda, mas o dono dos céus e da terra já viu acontecer. Se ele liberou a palavra, é porque ele já viu esta palavra acontecer. Ele já viu. Não é que quando Deus libera uma palavra, pronto, eu liberei uma palavra sobre a vida de alguém, agora eu vou começar a preparar o caminho para aquela palavra se concretizar. Deus não é assim, irmãos. Passado, presente e futuro está nu diante dele.
Quando ele chega e libera uma palavra para mim, é porque ele já me viu naquela palavra. Ele já viu aquela palavra acontecer. Ele está falando para mim, para que eu me prepare para aquilo que ele já viu acontecer. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui essa noite. Se tens palavra de Deus sobre a tua vida, vai se arrebentar tudo, irmãos. Vai se quebrar tudo, vai se mudar reinos, vai se mudar trono. Mas o que Deus falou ao seu respeito, homem nenhum na terra impede aquilo que ele declarou sobre nós. Ninguém. Agora está preparado para viver o que Noé viveu? Está preparado? Porque não é apenas acreditar na palavra, é agir como alguém que acredita na palavra. Porque, irmão, convenhamos nessa noite, se Noé tivesse recebido a palavra e não agisse, não teríamos um barco. Só que a fé de Noé não é uma fé passiva de alguém que recebe uma palavra e não age em direção à palavra. Que tem pessoas que é assim. Vou dar um exemplo. Se Deus chega para o presbítero Adeilton e diz para ele: se prepara, homem, eu vou te dar uma BMW 0 quilômetro. Se ele recebe a palavra, a primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar como se tem uma BMW. É preparar a garagem para receber a BMW. É tirar a habilitação, se não tiver, para poder dirigir a BMW. Mas tem gente que quer esperar Deus fazer tudo por ele e ele não faz nada. Eu vou falar, irmão. Eu vou falar. Tem gente que Deus está dizendo: homem, eu vou abrir a porta, e ele acorda de meio-dia, não tem coragem de colocar um currículo, não tem coragem de bater na porta de uma empresa, e está pensando que Deus vai tirar da cama para te colocar na porta da empresa. Isso Deus não faz. Isso Deus não faz. Agora faz a tua parte no processo, porque quando a porta do impossível bater na tua frente, aí a chave está na mão dele. Você crê nisso? Pode ter apenas uma vaga, 100 candidatos, mas se você fez toda a sua parte no processo, se prepara, a vaga vai ser tua, porque se Deus prometeu, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Diga para alguém aí, em nome de Jesus: faça a sua parte. Diga mais forte: faça a sua parte. Eu vou apertar nessa noite, se preparem. Tem obreiros que têm promessa de Deus de ser um presbítero da igreja, mas não pega na Bíblia para ler, irmãos. Não ora, não jejuma. Aí quando tem uma oportunidade, não está preparado para a oportunidade. O segredo, irmão, não é se preparar depois, é se preparar para quando a oportunidade chegar. Se Deus te prometeu que você ia liderar, já começa, irmãos. Já começa a organizar algumas coisas na tua vida. Se posiciona na palavra que Deus liberou para a tua vida, irmão. Se posiciona. Deus quer pessoas posicionadas para viver o milagre. Deus quer. Ó, irmão, Deus sabe do meu coração nessa noite, e é o Espírito Santo que está bradando. Deus vai dar estratégia a crentes que estão nessa igreja, irmã, de grandes ampliações, e vai preparando. Deus vai começar a falar com você na madrugada. Deus vai falar o teu coração, vai revelar. Agora, quando Deus revelar, prepara o terreno para receber o milagre, porque o milagre é com Ele, mas a preparação é sua. É sua.
A fé de Noé não é uma fé passiva, é uma fé ativa. Deus prometeu chuva, mandou eu construir barco, então vamos construir o barco. Se o que Deus quer para a minha vida é a construção de um barco, irmã Dilma, eu vou construir aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu vou fazer. Mas sabe, como o inimigo às vezes nos detém no propósito de Deus, eu vou lhe explicar. Deus tem uma chamada para a minha vida. Eu fui chamado para ministrar a palavra dele. Eu fui chamado para pastorear. Sabe como é que o inimigo às vezes quer me paralisar? É arrancando aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque é o barco que eu tenho que construir. Se ele arranca isso aqui, o projeto do barco fica paralisado. Eu nunca vi. E se os senhores que estão aqui, que têm mais idade que eu, mais experiência que eu, já viu, por favor, me apresente. Um homem e uma mulher de Deus, presbítero Adeilton, fora do seu propósito, fora do seu chamado, vivendo bem, feliz e alegre. Eu nunca vi, mano. Eu nunca vi, irmã Nicinha, alguém fora daquilo que Deus projetou para a sua vida, presbítero Luísio, vivendo bem e feliz. Não vive, sabe por quê? A chamada queima dentro do coração. O altar chama, o compromisso chama. A gente fica em casa e o Espírito Santo fica dizendo: você tem que ir para a igreja, você tem que fazer a minha obra, você tem que tocar o teclado lá, Dinho, você tem que estar na minha casa, você tem que estar comprometido comigo. Não dá para fugir, irmãos. Não dá para fugir daquilo que Deus nos chamou. O altar sempre traz de volta. Eu digo isso por experiência própria, irmão. Não teve um dia no culto. Eu estava contando isso até um jovem esses dias. A gente estava passando necessidade em casa. Eu tinha apenas um terno. O sapato já estava furado. Eu dobrava o meu joelho escondendo o sapato do outro. E esse terno já estava rasgado. E a gente não tinha linha preta, eu costurei com a vermelha. Aí ficava aquela linha vermelha já. O terno todo retalhado, pastor Gildo. E a linha vermelha. Eu tinha meus 15 anos de idade, era diácono da igreja. E eu fui para a minha escala. Meu amigo, minha amiga, eu fui tão humilhado nesse dia. Tão humilhado pelo presbítero da congregação, que eu estava estudando, estava na faculdade. No outro dia, eu estou indo para a faculdade e eu estou pensando: eu vou largar esse negócio de púlpito. Eu vou terminar a minha faculdade. Eu vou atender meus pacientes. Eu vou esquecer esse negócio de vez, meu evangelista. O ônibus estava lotado, tinha um jovem do meu lado. Uma senhora entrou, o jovem se levantou, deu lugar à senhora. A senhora não falou em línguas estranhas, não me chamou pelo nome, mas disse assim: ai de ti, se abandonar aquilo que eu projetei para a tua vida. A uns eu dou corda, com você a corda é curta. Eu puxo, preparo, abro a terra e você desce. Porque o que eu te chamei para fazer, você vai fazer na minha obra. Na hora eu disse: tá bom, Deus. A partir de hoje é com terno rasgado, é com zombaria, mas eu não deixo o teu altar. Estou aqui até hoje. Sabe por quê? A arca que Deus mandou eu preparar, eu me agarrei com ela e não vou soltar. É fácil, pastor? É nada, irmãos. Tem noite que você não consegue nem dormir direito. Já teve noite aqui em Sirinhaém que eu vi o dia amanhecer com os olhos abertos e falando com Deus: Deus me dá graça, Deus me dá força, mas correr eu não corro, porque a arca que o Senhor me deu, eu vou lhe entregar pronta até aquele dia, meu Senhor. Recebe graça aí essa noite, isso.
Você que chegou aqui querendo largar o martelo, querendo largar os pregos, recebe graça aí essa noite. Se depender de você, essa arca vai estar pronta para aquele grande dia. Ô irmão, a investida é grande, a zombaria é grande. Tem gente que não acredita, eu sei, mas os céus acreditou, os céus depositou em você a confiança dessa construção. Não larga ela. Não larga. Não larga. Não larga. Não larga. Mas pastor, tem gente da minha própria família que não acredita. Não larga. Deus acreditou. Se Deus te entregou, é porque Ele sabe que você tem condição de fazer. Teve gente que chegou para mim e disse: Noé foi um pregador muito ruim, só convenceu a família. Vai convencer a família de um projeto desse? Vai convencer? É os primeiros que ficam contra, irmão. É ou não é? Você quando chega com algo grande, a família é a primeira que olha assim e diz: Ih, rapaz, tá muito bom do juízo não. Por quê? Eles conhecem você de hoje. Eles conhecem você de ontem, das suas fraquezas do passado. Eles não querem entender que Deus já te viu no futuro, que Deus já viu o projeto concluído. Deus, quando olha para mim, Ele não está vendo o Leandro de hoje, Ele não está vendo o Leandro do passado, Ele está vendo quem eu vou me tornar no amanhã. Ele está olhando para nós e está dizendo: eu entreguei a Ele porque eu sei quem é Ele amanhã. Eu sei quem é ela amanhã. Porque tem coisa, irmão, que Deus nos revela que até a gente duvida. Sim ou não? Deus já falou com os senhores, que os senhores já olhou assim e disse: meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Só que a gente às vezes esquece. Não é as nossas habilidades, irmãos. Não é as nossas estratégias. Tem projeto que Deus dá que nasceu na eternidade. Quando Deus está falando com Moisés em Êxodo capítulo 3, Deus está revelando coisas tão poderosas a Moisés, que Moisés olha para Deus e diz: Deus, eu sou pesado de língua. Como é que eu vou falar com o faraó? Aí Deus repreende Moisés e diz: Moisés, não é tu, é eu contigo. Os teus defeitos, Moisés, para mim, é apenas um detalhe, para que a minha glória seja maior. Irmão, quem está falando aqui essa noite era alguém que foi diagnosticado com atrofiamento pulmonar no pulmão direito, e que todo diagnóstico era para que quando eu tivesse 18 anos de idade eu ficasse mudo e respirasse com dificuldade. Deus tocou no meu pulmão, me deu um pulmão novo. Hoje eu não falo, eu grito no microfone. Sabe por quê? As nossas dificuldades para Deus é detalhes. É para que a glória dele, a glória do nome dele seja maior. É para que alguém quando olhe para a gente assim, diga assim: mas rapaz, Severina não tinha R$1 na conta, mas olha o que Deus deu a ela. Fulano não tinha capacidade para estar ali, mas foi Deus que colocou. Era pesado de língua, mas tinha acesso a Faraó e tinha autoridade para falar com Faraó. Porque a gente lê o texto às vezes, a gente pensa que Moisés saiu
de frente à sarça e foi direto para Faraó. Não era assim não, irmão. Tinha toda uma comitiva para poder chegar a Faraó. Faraó não era apenas um rei. Faraó era tido como Deus na terra. Moisés tinha que passar pelos primeiros batalhões do exército. Tinha que passar pelos sacerdotes. Tinha que passar pelo conselho do Egito. Aí tinha que passar por 3 conselheiros, que era mais restrito e mais próximo de Faraó, para depois chegar em Faraó. Mas Deus pegou o pesado de língua e saiu abrindo caminho para ele. Porque aonde é para você chegar, Deus vai colocar você. Levante a mão para os céus para receber essa palavra nessa noite. O lugar que Deus preparou para você não tem impedimento do inferno, do inimigo, que atrapalhe aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Ele está indo na tua frente nessa noite, está preparando o caminho, está tirando os impedimentos, está entregando a você aquilo que é seu. Meu irmão, eu sei que essa igreja é uma igreja que acredita nos mistérios de Deus, mas o meu coração ferve para esta palavra. Deus está dando acessos aqui esta noite. Deus está dando lugares estratégicos aqui esta noite a pessoas que não têm possibilidade nenhuma, mas vai viver o acesso que Deus está entregando. Vai viver. Vai viver. É Deus. O projeto é de Deus. Falar de um dilúvio nesse tempo era totalmente incompreensível. Só que Gênesis capítulo 7, versículo 11. Abre a Bíblia, irmão. Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande, e as janelas do céu se abriram. Sabe quando o texto sagrado dá ano, mês e dia? No original, o texto sagrado está dizendo que esse tempo já foi determinado. Antes de Noé iniciar a construção da arca, já havia uma determinação dos céus para esse dia, para essa hora, para esse momento. Deus já tinha agendado esse tempo. Deus não é pego de surpresa, irmãos. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, dentro do projeto que Ele construiu, nenhuma ponta está fora do controle dEle. Deus tem agenda. A agenda de Deus não tem rascunho. A gente marca as coisas de caneta, presbítero Roberto. E tem hora que a gente tem que rascunhar. Porque o tempo mudou, as estações mudou, a gente mudou. Deus marcou com sangue. E não tem borracha que apague. Está traçado pelos céus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: os céus não se alteram. Não há variação em Deus. Não há mudança em Deus. O que Ele selou com o sangue vai se cumprir. De Gênesis a Apocalipse, existe uma agenda nos céus que o homem não consegue alterar. Não consegue. E todos que tentaram. Vou lhe dar um exemplo. Um homem um dia subiu ao trono por nome de Nabucodonosor. Não era nome, era título.
Nabucodonosor, quando subiu ao trono e viu o império da Babilônia que ele havia construído, os jardins suspensos, as muralhas, o exército, o coração dele foi tomado por orgulho e ele se sentiu maior do que Deus. Foi a tolice dele. A mente de Nabucodonosor foi bugada. Quando a mente dele foi bugada, estava o grande Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, comendo capim, igual a um bicho. Pastor Gildo, peles cresceram no seu corpo, ficou irreconhecível. Sabe por quê? A glória que é para Deus, Ele não divide com ninguém. Poderoso aqui é Deus, grande aqui é Deus. Eu vou falar. Tem homem que diz que manda, desmanda, faz do jeito dele, até o dia que os céus olhar e dizer: tá bom, freiei, tá paralisado, não faz mais nada. Irmão, a gente é tão vulnerável que apenas um vírus nos coloca em cima de uma cama, debilitado, sem força nenhuma. Aí Deus vai dizer: quem é Faraó? Faraó é apenas um instrumento e eu faço do jeito que eu quero. Você crê nisso nessa noite? Ah, irmão, tem gente que está te perseguindo porque você é crente. Tem gente que te afronta porque você é fiel a Deus. Mas no dia em que Deus se levantar e frear, sai da frente quem está na frente do general de guerra, porque ele vai fazer uma limpeza e o que ele prometeu ele vai cumprir. Deus que tem a agenda dos céus. E tinha hora, dia e momento para acontecer. Quando o dilúvio vem, a gente tem que olhar para o dilúvio não apenas como um evento catastrófico, mas é um marco. Ele divide a história entre o mundo antediluviano e o mundo pós-diluviano. As coisas são alteradas completamente depois do dilúvio. A terra é totalmente alterada depois do dilúvio. É só você ler os textos. Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo de número 6. Você vai ver uma coisa, primeiro, que é diferente. Longevidade. Os homens, as mulheres viviam mais tempo antes do dilúvio. Isso por causa de duas suposições que são feitas teologicamente. A primeira é que em torno da terra havia uma atmosfera de água. E o texto de Gênesis diz isso, que Deus fez a separação das águas que estão embaixo, que são os mares, oceanos, das águas que estão em cima, que é essa atmosfera que havia na terra, que é derramada no dilúvio. Porque o texto que nós lemos nessa noite diz que Deus abriu as comportas dos céus. E que água é essa que estava nos céus? Que Deus abriu as comportas. Quando Deus abre a comporta, Deus elimina essa estrutura que estava em torno da terra. Então, tudo que vivia muito na terra, porque a terra era como se fosse uma estufa, passa a perder a longevidade. Por isso que você vê hoje, para justificar os fósseis de animais grandes. Exemplo, aqui no Brasil, nós tínhamos preguiça de cerca de 6, 7 até 10 metros. Por que houve essa alteração, pastor? Devido à mudança da terra, os animais também precisaram se adaptar à nova terra.
Então tudo foi alterado por causa do pecado, da malignidade do homem. Mas sabe o que Deus está fazendo aqui? Nessa alteração, Deus está trazendo a terra para o seu estado original. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque esse é o ponto de virada do dilúvio. Quando a gente olha para Gênesis, vamos ler o texto. Gênesis capítulo 1. A gente passa a entender melhor o dilúvio a partir dessa perspectiva. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Abra a sua Bíblia. Vamos declarar? E a terra era sem forma e vazia. E havia o que, igreja? Sobre a face do... E o Espírito de Deus sobre a face das... Para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender como se fosse esse copo com água aqui e eu adicionasse areia aqui. E a água e a areia ia estar misturada. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem terra e tem água. Sim ou não, igreja? Mas está sem forma e vazia. Por quê? A terra está misturada com... Aí vem Deus com o Espírito Santo. Aí ele começa a separar. Que está misturado. Deus pega a terra, coloca num lugar. Coloca as águas, coloca no outro lugar. E ele dá limite às águas. O que era sem forma e vazio passa a ter espaço de terra, espaço de água, porque Deus limitou. Essa é a terra. Sabe o que o dilúvio está fazendo? Está trazendo a terra, diácono Cícero, ao seu estado original, sem forma e vazia. O dilúvio está cobrindo tudo. Eu não acredito num dilúvio parcial, irmãos. Sabe por quê? Se você visita a Argentina hoje, os grandes montes da Argentina, existem águas marinhas nos grandes montes da Argentina. Monte de aproximadamente 600 mil metros de altura, presbítero Adeilton, acima do nível do mar. Águas marinhas, peixe, fóssil de peixe nesses montes. Que água foi essa que cobriu os montes? Se você vai para as culturas indígenas, Hopi, Maia, Azteca, toda a cultura do mundo tem uma crença sobre uma inundação mundial. Toda. Isso é resquício do dilúvio, de uma história universal que foi contada por todo mundo. Sabe por quê? Deus encheu essa terra de água. Deus está trazendo a terra original, sem forma e vazia. Pastor, eu ainda não entendi. Vai entender agora. Abre a Bíblia, irmão. Gênesis. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Olha o que o texto diz. Veja o relato da criação que nós lemos aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Eu vou lembrar. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você vem para Gênesis capítulo 8, versículo 1. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e todo o gado que estava com ele e Deus fez passar um ruach no hebraico. Sabe o que é ruach no hebraico?
é a mesma palavra para espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que o roche de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz que Deus soprou o roche dele sobre as águas. Deus está trazendo a terra para a ordem. Deus está trazendo a terra para o padrão original. É como se Deus dissesse assim: o que eu construí perfeito, destruíram, mas eu vou colocar ela no estado original. Eu vou soprar o meu vento novamente. Isso é ato de misericórdia, irmãos. É Deus olhando para nós. Quantas vezes a gente trouxe destruição para aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Quantas vezes o que era perfeito, Deus nos entregou tão perfeito. E a gente, nós, com o coração cheio de maldade, cheio de pecado, deformou aquilo que Deus construiu com perfeição para nós. Mas no ato de misericórdia, porque quando o texto diz que Deus lembrou-se, não quer dizer que Deus se esqueceu. A linguagem aqui é antropomórfica. E o que quer dizer isso, pastor? É uma linguagem humana. É o homem se referindo a Deus. É o homem falando sobre Deus. Lembrou-se aqui, é que Deus se levantou para agir nesse momento. É que Deus se levantou, irmão Gildete, para agir, para operar nesse momento. É como se Deus dissesse assim, irmãos, na minha linguagem: eles destruíram, mas o meu vento vai colocar em ordem. Você crê nisso nessa noite? Não tem coisa que esteja fora do lugar que no vento de Deus não venha para o lugar. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite, irmãos. Talvez o inimigo bagunçou a tua casa. Talvez o inimigo bagunçou a tua mente a tal ponto que coisas ficaram desorganizadas dentro da tua casa. O que era da cozinha já não está mais na cozinha, está na sala. Quem é espiritual está entendendo a linguagem espiritual. O que era do quarto, Ares, não está mais no quarto, está na cozinha. Mas existe um vento de Deus soprando aqui essa noite. Você já escutou aquele hino? E quando o vento soprar, tudo volta para o lugar. Tudo procura o seu lugar. Cada osso se junta com o osso que lhe pertence. Isso é para quem crê nesta noite. Não vai permanecer assim. O Espírito de governo, o Espírito Santo está pairando, dizendo: quem tem o domínio sou eu. Quem domina sou eu. O controle é meu. Eu ministrei aqui domingo e a gente precisa aprender isso, irmãos. A gente precisa aprender a delegar o governo da nossa família a Deus, o governo da nossa casa a Deus, o governo dos nossos filhos a Deus. Sabe por quê? Quando Deus governa, o inimigo não tem autoridade sobre as nossas casas. O inimigo não tem autoridade sobre os nossos filhos. Se o Espírito Santo está pairando, ele está dizendo: o limite é meu, o controle é meu, e quem reina sou eu. Ele me comandará bagaçodorobagacia. Eu quero ministrar sobre a tua família nessa noite, que o vento de Deus vai colocar no lugar o que as investidas do inimigo tirou.
Deus vai fazer dos teus filhos como flecha na mão do valente. O inimigo está olhando e está dizendo: vou cirandar, vou destruir. Só que quando ele vem para o ataque, o Espírito do Deus Todo-Poderoso está pairando sobre a tua casa, está pairando sobre a tua vida, dizendo: é propriedade minha, está protegido por mim, está guardado por mim. Vento sopra. Quando o vento sopra, as janelas de destruição fecham. Ainda há água. Ainda há água. São 150 dias de água prevalecendo. Meses até a terra secar. Sabe o que isso nos ensina? A transição, o novo, não acontece de forma instantânea. Não acontece. Irmão, vai ter dia que você vai olhar da arca, a chuva parou, mas ainda tem água. A chuva parou, mas não dá para sair. Por quê? Deus está trabalhando em Noé para o novo que ele vai viver. Não dá para viver o novo carregando o passado. Vou repetir de novo. Não dá para viver o novo carregando o passado. Tem coisas que Deus não te entregou ainda, porque você ainda está com o peso do passado. E Deus está dizendo: solta esse peso. Irmão, para Deus tirar o povo hebreu do Egito, foi questão de meses. Para Deus tirar o Egito do povo, foi 40 anos. 40 anos. E não venha me dizer que o percurso do Egito até Canaã durava 40 anos. Não, não, irmão. Durava meses. O povo ficou andando em círculo. Tem gente que está repetindo a mesma coisa. Já prestou atenção nisso? Que tem gente, pastor Gildo, que está vivendo o mesmo processo. Mas sabe por quê? Porque não aprendeu no primeiro. Aí Deus está deixando ele andar em círculo lá. É como se Deus dissesse: enquanto ele não aprende, ele vai viver dentro desse deserto. No dia que ele aprender, eu vou tirar ele do deserto e botar em Canaã. Deixa de estar lembrando de sepulcro do Egito, irmão. Deixa de estar lembrando de pepinos do Egito. Deixa de estar pensando no carnaval. Deixa de estar pensando no forró. Deixa de estar pensando na época que você vivia dentro de um bar, em cima de uma mesa. O que Deus tem para a tua vida é melhor, meu irmão. O que Deus tem para a tua vida é melhor, minha irmã. Os pepinos do Egito, as cebolas do Egito, não se compara à terra que mana leite e mel. Tá difícil, é verdade, mas eu vou para a terra que mana leite e mel. Tá difícil, é verdade, mas eu vou pisar nas ruas de ouro. Tá difícil, é verdade, mas eu irei cantar no grande coral dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
na mão do teu irmão aí. Não é só coisa boa que a gente tem que declarar, não. Vai declarar coisa difícil também. Diga para ele: arranca a cebola hoje. Diga mais forte: arranca a cebola hoje. Esquece o sepulcro hoje. O que Deus tem para ti, manda leite e mel, e vai ser eterno. Está encerrando, irmãos. O nosso tempo nessa terra de dor está encerrando. O nosso tempo de choro está encerrando. O nosso tempo de angústia está encerrando. Mas enquanto não encerra, suporta, crente. Fica vivo. Porque aqueles que ficarem vivos vão viver o que o apóstolo Paulo declarou: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós quem, Paulo? Os que ficarmos vivos seremos arrebatados, iremos nos encontrar com Ele nas nuvens. Presbítero Roberto, como o senhor declarou aqui, a sua vista aqui não é boa, mas naquele dia o senhor vai ver o sol da justiça de forma perfeita e não vai precisar de óculos nem de lente de contato, porque esse corpo vai ser transformado. Fica vivo! Fica vivo! $150 dias. As águas passarem depois de 40 dias de chuva forte. Quando as águas cessaram, quando Deus colocou um limite nas águas, a porta se abre. O mundo novo está limpo. Deus abriu a porta da arca. Sabe qual é o primeiro ato de Noé depois que ele sai da arca? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Noé está pisando no novo mundo. Quando ele está pisando no novo mundo, o primeiro ato de Noé, quando sai da arca, não é construir uma casa, não é se preocupar com o que vai vestir, nem comer. Gênesis capítulo 8, versículo 20 diz: e edificou Noé um altar ao... E edificou Noé um altar ao... Oh, aleluia. O primeiro ato de Noé, depois da transição, é produzir um altar a Deus. É antes de qualquer coisa, adorar a Deus.
Eu quero lhe dizer, você que está adorando na dor hoje, você que está adorando nessa tormenta hoje, não se esqueça de Deus. Quando Ele te fizer pisar no novo que Ele preparou para você, aleluia, aleluia, aleluia. O que você tiver à disposição, construa um altar para Deus e declare que o seu ato principal e primordial é adorar o nome dEle. Oh, irmão, isso é para quem crê nesta noite. Eu estou pregando para uma igreja que vai viver grandes conquistas. Não, vou repetir de novo. Eu estou pregando para uma igreja que vai viver grandes conquistas. Mas assim como Noé, a tua conquista não vai ficar vazia de incenso. Vai ter altar queimando, vai ter incenso subindo, vai ter adoração. Irmão, quando Deus te dar aquela chave daquela casa, você já entra adorando. Quando Deus te der aquele carro, porque Deus pode dar, Ele é dono do ouro e da prata, e se Ele não der, tudo bem, a gente adora do mesmo jeito. Mas se Ele te der, entra no carro adorando, entra na empresa adorando, enche o ambiente de altar, enche de altar, enche de altar. Por quê, pastor? Para que todo mundo saiba que você é crente. Para que alguém olhe para você e diga: olha, ela chegou, mas vê, ela é crente, ela tem altar, ela tem adoração, ele tem adoração. Tua conquista não vai ficar vazia. Se depender de nós, quando a gente pisar no novo, vai ter altar nesse ambiente. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ei, me andará bagaço, adorou bagacinha. Ei, me andará bagacinha. E camandará bagaço, adorou bagacinha. E me andará, e camandará bagaço, adorou bagacinha. Deus está nos confrontando nessa noite. Filha, filho, já preparou a lenha para o altar? Já preparou o sacrifício para o altar? Mas pastor, está doendo. Prepara, irmão. Prepara. Faz como o pai do filho pródigo. Ele já tinha um cordeiro cevado, preparado para quando o filho voltasse. Já estava tudo arquitetado na mente. No dia que ele voltar, o cordeiro que está cevado eu vou sacrificar. O que é teu e vai dar um jeito de te buscar. Você não precisa correr para Barreiros, correr para Maragogi, correr para Goiânia, se mudar para Portugal, não se preocupa. Se a ordem de Deus é para você prosperar em Sirinhaém, pode estar todas as portas fechadas, mas Deus cria as circunstâncias, e o que é teu, e vai dar um jeito de te encontrar. Fica de pé, igreja, vamos adorar. Levante a sua mão direita para os céus assim. Vem, Bia. Sua mão direita para os céus. E declare comigo: se depender de mim, mais forte, se depender de mim, onde os meus pés conquistar, quando eu estiver vivendo novo, eu vou encher o ambiente de altar. O nome de Deus vai ser glorificado, porque